I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, que a luz, a benignidade do nosso Pai Celeste estejam com todos. Meus irmãos, mais um simples vídeo. A letra J, que nós conhecemos no alfabeto, essa consoante, ela não existia na época que o nosso mestre veio aqui na Terra. A letra J não existia, a consoante J não existia nos tempos em que se vivia profetas do passado, homens das histórias bíblicas e até mesmo o nosso Salvador, o nosso mestre. Então é óbvio que se a letra J não existia, esse nome Jesus foi dado, criado, originalizado por alguém. E adivinha quem? O sistema romano. A Igreja Católica é que criou e formou o nome Jesus Cristo. Então, quando você fecha os olhos e alguém fala de Jesus para você, a única imagem que você consegue criar é a imagem de Jesus na cruz. A Igreja Católica tem essa imagem de um homem pendurado na cruz, ensanguentado. Então, você não consegue encontrar outra imagem de outro alguém sendo Jesus, a não ser esta imagem que a Igreja Católica criou. Então, Roma é que originou, colocou o nome do nosso Salvador como Jesus. Veja bem aí, ó. O J, a letra J, foi originalmente uma versão alternativa à letra I. A distinção tornou-se evidente a partir da Idade Média. Pedro de la Ramée, 26 de agosto de 1572. 26 de agosto de 1572. Foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I e J, representando sons diferentes. Então, na Idade Média, Pedro de la Ramée, 26 de agosto de 1572. Em 26 de agosto de 1572, Pedro foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I e J, representando sons diferentes. Tá aí, meus irmãos. Hoje nós temos vários nomes com a letra J, né? Jesus, Jeová, Jireh. Então, se a letra J, ela começou a existir no ano de 1572, então a história, tem alguma coisa errada com a história. A história nos conta, a história relata que o Salvador veio há 2000 anos atrás. Então a conta não bate, né? A matemática é algo muito sério e preciso. Os números não erram. Então, se a letra J ela passou a existir em 1572, as histórias, todo o enredo da história do Mestre, da vinda do nosso Salvador na Terra, todos contam que nosso Salvador veio há 2000 anos atrás. Se ele veio há 2000 anos atrás, a letra J foi criada em 1572. Então não dá certo. De 1572 para 2019, só são 500 anos e alguns mais anos. Então, se são 2000 anos que o Mestre veio aqui, 2000 anos atrás, o Mestre veio na Terra e morreu na cruz do Calvário, tem alguma coisa errada? Não tem, meus irmãos. A letra J apareceu em 1572. E eles dizem que há 2000 anos atrás, Jesus veio na Terra. Como é que o nome dele era Jesus, se a letra
foi inventada, apareceu agora em 1572. O Brasil foi descoberto no ano de 1500, segundo a história, ok? Brasil sendo descoberto em 1500. 1572, 72 anos depois que o Brasil foi descoberto, 72 anos depois, aí apareceu a letra J, sendo que o mestre já tinha vindo há 2000 anos atrás, segundo as histórias, que é contada para nós. Então, será que não tem nada de errado aí? Está tudo perfeito? A Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, veja aí, ó. A Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, primeira edição original de 1693, empregou aproximadamente 6.800 vezes a forma Jeová. Ela imprimiu, colocou esse nome 6.800 vezes, o nome Jeová. A original, a edição original de 1693, começaram a colocar a letra J nas Bíblias, inclusive o nome Jeová. Aproximadamente 6.800 vezes a forma Jeová. Como se pode ver nas reimpressões de 1693, 1750, 1812, 1860, 1870 e 1890. Ou seja, aí ó, a letra J, o nome Jeová, o nome Jirê, até mesmo Jesus, que foi criado e colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana, Roma que deu o nome do nosso Salvador de Jesus. É uma letra que veio passar a existir depois do ano de 1572. Mas a história nos diz que o nosso mestre veio há 2000 anos atrás. Então, de onde eles tiraram a letra J, se não existia na época? Eis a questão. Simplesmente, meus irmãos, simplesmente eles ocultaram a verdade, mentiram para nós esse tempo todo. As escolas, as faculdades, os ensinos religiosos nas instituições que é chamadas de igrejas, templos, seitas, enfim, casa de orações, enganaram a gente. O nome do nosso Salvador não é Jesus. A letra J nasceu em 1572 e na história é contada que o mestre veio há 2000 anos atrás. Então não bate, tem algo errado. Para finalizar e fechar esse vídeo, a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, livro de Joel capítulo 2, e versículo 32, você pode ler o Joel capítulo 2 completo, e Joel 2, verso 32, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Joel teve uma visão das coisas que iriam acontecer no fim dos tempos, nos últimos dias de tribulação, na volta do nosso Salvador. Então Joel falou, olha, o sol vai se converter em trevas nesses últimos dias, a lua vai ficar cor de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que o nosso Salvador volte, a lua vai ficar cor de sangue, o sol vai ficar negro, e vai acontecer que todo ser humano, todo homem, toda mulher que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá aí, ó, Joel 2, o verso 32. Todo ser humano que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome Jesus, ele é conhecido por milhares de pessoas. Então, se o nome verdadeiro do nosso Salvador fosse Jesus, então todos que vão invocar o nome dele será salvo. Todos que invocarem o nome Jesus será salvo. Então fica muito fácil, né? Quase o mundo inteiro entende e conhece o nosso Salvador por Jesus. Então toda a humanidade se salvaria, porque era só puxar no Google, era só ir nas igrejas, elas iam ensinar, o próprio sistema apostólico romano, a Igreja Católica, né, iria aí provar e mostrar que o nome é Jesus. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor nesses últimos dias será salvo. Se o nome é Jesus Cristo, então a humanidade inteira vai invocar esse nome e vai ser salvo.
Já fiz vídeos falando sobre isso, meus irmãos. E o nosso Pai Celeste, Ele colocou em nós, na palma das nossas mãos, as iniciais do nome dele. O I e o A. O I e o A. Se nós virarmos a palma da nossa mão, fica um Y. Ele veio, o nosso mestre fala que ele veio no nome do Pai dele. E ninguém o recebeu, mas se outro vier com seu próprio nome, com certeza recebereis. O nome do nosso Salvador é Yahushua. O nome do nosso mestre é Yahushua. Ele é o nosso Salvador, meus irmãos. O sistema acadêmico, as igrejas, as faculdades, os ensinos filantrópicos aí que temos nos templos, nas igrejas faladas, a intenção delas é lucrar em cima do salário dos fiéis, infelizmente. Então, se o nome fosse Jesus, toda a humanidade se salvaria porque invocaria o nome Jesus. Está aí Joel, capítulo 2. Então, há mentiras e mentiras envolvidas aí, até mesmo dentro da Bíblia. E como diz, né, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Então eu quero que todos possam analisar, leiam o livro de Joel, analisem, meus irmãos, pois a intenção aqui é que nós venhamos sair do engano, sair dessa mentira que há séculos a mentira vem dominando e vem controlando a humanidade através dos políticos, através dos homens religiosos, líderes religiosos, não é verdade? Então é isso aí, que todos possam compreender, analisar a Escritura e que todos compartilhem essa informação para que muitos descubram a verdade e saia dessa prisão mental, desse engano que é o sistema religioso. Então temos na palma das nossas mãos o I e o A, temos aí a sigla do nome do nosso Salvador. E Satanás, que não é bobo, os espíritos caídos, anjos caídos, que não é nada bobo, está criando uma cópia que também tem a sigla de I e A, que significa inteligência artificial. O I e o A, inteligência artificial, criado pela tecnologia, pela ciência, né? Pela ciência. E a Bíblia diz o quê? O que a Escritura está afirmando lá? Que quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Se eu não me engano, é Eclesiastes. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então nós temos o I e o A na palma das nossas mãos, meus irmãos, que é as siglas, as letras do nome do nosso Salvador, Yahushua. Esse é o nome do nosso Eterno. E temos aí a cópia, os anjos caídos estão usando grandes homens para criar aí o IA, que é a inteligência artificial. Muitos já ouviram falar, e isso vai ser apresentado na mídia, nos comerciais de programas comuns, nos comerciais das TVs a cabo, enfim. O IA será apresentado para o mundo inteiro, que é a inteligência artificial, criada pela ciência, uma inteligência robótica, que infelizmente vai destruir uma boa parte dos humanos por meio da radiação, por meio de falta de empregos, porque as máquinas vão dominar o mundo, meus irmãos. Uma boa parte do mundo será substituído pelas máquinas. Funcionários vão ser substituídos por máquinas, pela inteligência artificial. Pesquisem, pois vocês verão que tudo que está sendo falado é a mais pura verdade. Então, vai haver uma fome muito grande por conta disso. Famílias e famílias vão ficar sem emprego por conta desse IA, inteligência artificial, que dominará o mercado de trabalho. A ONU determinou que mais de 30 profissões serão banidas do mundo e essas profissões serão substituídas pelas máquinas, pelos robôs, pela IA, inteligência artificial. Que todos possam pesquisarem, analisarem, pois estamos e vamos viver períodos de calamidade. Iremos viver períodos de sofrimento, porque assim está registrado, né? São tribulações o nome disso. Tá certo, meus irmãos? Fica aqui mais um vídeo e que todos possam abrir a mente e procurarem a entender e dividir a informação com o nosso próximo. Compartilhe o vídeo, leve ao máximo de pessoas esta informação possível. Um abraço para vocês, eu sou Helder Rocha e este é o canal Últimas Verdades. Até mais.